Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Consagração, reconhecimento do senhorio de Cristo, carregar a cruz, morrer para si mesmo e submeter-se ao domínio e condução do Espírito Santo. Nós sabemos tudo isso, nós cantamos isso. Intelectualmente é fácil. Eu diria para vocês que intelectualmente é fácil ler a palavra de Deus. Mas emocionalmente, quando a gente coloca aquela reflexão, realidade, verdade, não é fácil. Eu acho que Deus sabe disso, Ele sabe. Mas é o que Ele espera que nós façamos numa caminhada. Que nem Paulo fala, meu alvo é Cristo, então o nosso alvo tem que ser esse. Mira Cristo e vai lutando, vai seguindo, vai indo. Essa é a nossa proposta. Eu não vou encher vocês de pergunta não, tá? Mas tem mais uma. Qual tem sido o seu propósito de vida? O seu propósito que você quer para a sua vida? A primeira coisa que vem na sua cabeça já acabou. Pronto, todo mundo fala. Acabou, gente. Antes da gente ver, na minha concepção, ficou muito difícil para eu preparar a aula a partir da minha rendição. Eu achei mais fácil dar uma passeada pela Bíblia e ver quem é Deus e o que Deus acha da minha vida. Então, na minha ótica, tudo começa com Deus. E eu queria ler Colossenses 1,16 para vocês. Colossenses 1,16. Posso ler? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e no final, e para ele. Todas as coisas que ele criou foi para ele. Então, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Então, se você não crê em Deus, o propósito da vida dele é dele com ele. Nós que cremos em Deus, o propósito da nossa vida, quem decide é Deus. É ele. A questão não é o que nós pensamos, ou seja, o propósito de nossas vidas é muito maior do que nossas realizações pessoais. Nossa paz, nossa felicidade, nossa profissão, nossa família e por aí vai. Vai mais do que isso. O propósito é Deus. Se nós quiséssemos saber qual o nosso propósito na Terra, nós queremos saber qual é o nosso propósito na Terra,
Devemos começar então por Deus. Nós nascemos de acordo com os seus propósitos. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Agora, ao contrário de fazer essa busca do propósito em Deus, no mundo, a procura pelo propósito, o sentido da vida, tem intrigado a todos. Porque começam pelo lado errado. Começa por nós mesmos. Nós queremos saber nosso propósito. Fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa. O que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? E por aí vai. E a Bíblia diz, não preciso ir lá, eu só vou citar, tá? Jó 12:10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Nós não criamos a nós mesmos. Gente, se vocês quiserem interromper e falar, eu vou ficar muito feliz, tá? Pode comentar. Vou gostar. Maravilhoso. Agora, como eu falei, não sou eu, é Deus. Então agora em Efésios 1:6, Deus tem um propósito para cada um de nós. Somos criadas por Ele, para sermos dele, para louvor da sua glória e da sua graça. Isso eu gostaria que vocês fossem lá para ler junto. Efésios 1. Deixa eu ver se eu falei certo. 1:6, tá? 1:6. Ó, eu vou ler. Todo mundo já abriu? Efésios 1:6. Posso ler? Ó, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Deus nos fez através do plano maravilhoso que Ele trouxe para nós, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Agora, tá bom. Agora eu queria que nós fôssemos lá no Velho Testamento. Lá em Jeremias 18, de 1 a 4. Nós vamos ficar aqui um pouquinho, tá? Jeremias 18, versículo 1 a 4. Posso ler? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Vou ler só até o 3 por enquanto, tá? Vou ler de novo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre rodas. Então, aqui, o que a gente está vendo aqui? Jeremias estava lá, tranquilão, sei lá onde, na casa dele, aí Deus chegou para ele e falou. O que Deus falou? A palavra do Senhor veio e falou para ele: Dispõe-te e desce. Então ele falou para ele: sai da onde você está, se põe em movimento e vai em tal lugar. Aí eu fiquei pensando, por que ele falou isso para ele? Se ele quer falar alguma coisa para ele lá, porque ele falou aqui, né? Não, ele teve que sair e falar. Então, às vezes, para a gente ouvir a voz de Deus, não é de qualquer jeito e não é em qualquer lugar. Não é assim, Deus fala logo que eu tenho que lavar roupa. Não é assim. A gente tem que se esvaziar e estar disponível para ouvir. Às vezes é um sinal, às vezes é alguém que bateu na tua porta, mas Deus está falando com você. Mas às vezes, como que você faz?
se você está ali, ó, na internet e fala assim, gente, peraí, que agora é a hora que eu marquei lá no meu propósito, que é a hora de eu estar em sintonia com Deus. Aí você dá um pause ali e fala, Deus, está acabando, tá? Deus, eu tenho que voltar a fazer outra coisa. Deus não vai falar nada para você, você não está preparado. Então, às vezes, Deus não conversa com a gente porque nós não nos preparamos para conversar com Ele. Aqui, no contexto, Jeremias estava num turbilhão só por conta do que estava para acontecer com o povo. E Deus sabia, Deus não podia chegar para ele, na hora que ele estava lá no conforto da casa dele, e falar, Jeremias, tem jeito ainda, se eles fizerem assim, assado. Não, ele não ia ouvir. Aí então, o que ele fez? Ele falou, não, Deus quer falar comigo, então ele já foi se preparando, porque Deus avisou que ia falar com ele. Aí ele foi lá na casa do oleiro, e quando ele chegou lá na casa do oleiro, o texto fala que o oleiro já estava trabalhando. O que quer dizer isso? Deus, ele quer falar com você, mas ele não para a vida dele. A obra de Deus continua. A parte de Deus é plena. Mas tem a nossa parte. Aí, Jeremias foi lá, viu a cena, e o que ele viu? O oleiro, esse negócio é muito... O oleiro colocando na roda o barro e formando o barro. Ele estava fazendo esse trabalho. E guarda essa cena aí, que eu vou fazer uma pergunta, não escreva não, tá? Chega de escrever. Quem fala com Jeremias aqui, eu já respondi, é Deus. Pede para ele ir à casa do oleiro para ouvir as suas palavras. Mas é estranho que Deus já estava falando com ele, né? Então o profeta recebe uma mensagem de Deus para ir à casa do oleiro. Ao chegar lá, diz no versículo 3, eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Quem é o oleiro aqui? Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Deus. Deus é o oleiro. E esse Deus, se você for lá em Gênesis 2:7, você vai ver quem que estava lá, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, ó, Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, esse oleiro é Deus que nos faz para cada um de nós. Nos fez, nos faz e nos refaz. E já lá em Gênesis mesmo, no capítulo 6, está escrito assim, também Deus já tinha criado todas as coisas, exceto o homem, e ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, exceto o homem. Ó, Deus também, no versículo 1 e 6 está falando assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, então, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quem é o oleiro? O oleiro é Deus. E o Deus fez e faz toda a criatura. Todo parto é um mágico. É o oleiro que é pó. Nós somos feitos de pó e água. Então, guarda essa ideia aqui. Então, quem está lá é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Está lá. Esse oleiro está fazendo essa obra que está descrita lá em Gênesis. Então, Deus criou. Eu vou citar Efésios 2:10, tá? Mas vocês não precisam ir lá. Então, Deus nos criou como vasos. Nós somos feituras. Nós somos feitos vasos para Deus, criados no nosso nascimento, mas nós somos também nascidos em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo através da nossa conversão. Então, toda criatura é vaso. E nós, quando a gente morre, lembra que a gente morre para a nossa vida e a gente renasce nova criatura? Então, essa nova criatura é vaso também. Nós renascemos vaso. E lá em Jeremias
que eu saí de lá, mas agora o versículo 4, vamos ler o versículo 4? Eu vou ler o 4, tá? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a gente não pode orar para Deus fazer aquilo que a gente quer para nossas vidas. Porque você já ouviu um invento, quem inventa alguma coisa, é porque ele quis fazer. Vou dar um exemplo da lâmpada, né? Thomas Edison inventou a lâmpada, mas a lâmpada só funciona para iluminar. A lâmpada não pode se revelar e falar assim, eu quero, sei lá, fazer escuridão. Ela não consegue, porque quem inventou ela tinha um propósito para a função dela. E quem nos fez tem um propósito para a nossa vida. Ele que fez. É Ele quem vai definir o que eu vou fazer. Cabe a mim mergulhar na palavra e falar com Deus. Não adianta fazer uma reunião comigo mesmo e falar, ó, vamos ser desse jeito. Não dá. A reunião tem que ser feita com Deus. É Deus que vai soprar, é Deus que vai falar e é Deus que vai guiar, e é Deus que vai conduzir. Gente, tá tudo bem por aqui? Eu tô falando muito rápido? Muito rápido? Para confirmar isso que eu falei, em Isaías 64:8, Isaías é um livro, depois um livro antes, é um livro antes. Isaías 64, versículo 8. Está escrito assim, ó. Posso ir lá? Posso ler? Mas agora, ó Senhor, Tu é nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então, não tem dúvida. Ele é o nosso oleiro e nós somos o vaso. E é Ele que decide o que Ele vai fazer com a nossa vida. Então, Deus é reconhecidamente o oleiro que vai trabalhar numa peça e tem em sua mente a ideia de como ela será. Ele nos fez únicos, exclusivos, como a gente já viu lá em Gênesis e agora em Jeremias. Então, só fazendo a alegoria de como funciona a construção do vaso, o oleiro cata o barro e esse barro, essa argila, ela tem que ser pura. Ela tem que ser pura. Aí, ele pega a argila, ele tira lá, não sei da onde, do pântano, do velho, não sei lá onde ele tira, ele leva para fazer esse trabalho, e aí ele pisoteia a argila, ele pisa, para ela ficar maleável. Se tiver nessa parte da mesa alguma impureza, ele já vai tirando, pedra, galho, ele não sai limpinho, está no meio da natureza. Aí ele pega essa argila, ele coloca na mesa e ele faz igual fazer pão. Ele vai maciando, até ela chegar no ponto. E nessa parte de maciar a argila, se tiver uma pedrinha, ela vai estragar. Ela vai estragar, não vai mudar, não vai modelar. E aí, o que acontece? Ele volta a amassar, a remassar, até fazer. E a outra coisa que o oleiro faz, ele põe lá na roda e ele fica fazendo mudar, né, o vaso. E a hora que já está com uma certa forma, é a mão de Deus que entra lá dentro. Do oleiro, esquece, estou falando de Deus. É a mão do oleiro que entra lá dentro e ele vai moldando esse vaso, ele vai dando formato. Ele que forma. Então a nossa vida espiritual é diferente da nossa vida aparência física. Deus que vai formar, Ele que vai modelar esse vaso. E se nesse processo acontecer que não está totalmente puro, vai quebrar.
Foi isso que aconteceu aqui no versículo 4 de Jeremias, que a gente acabou de ver. Está falando assim, ó. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apraz. Mas o outro vaso é o mesmo barro. Ele não jogou aquele barro fora. Então, a hora que eu estou na mão de Deus, que Ele está me fazendo lá, se tiver pedra, se tiver pecado, se tiver coisas que não é da agrado dele, vai quebrar. Vai quebrar. E Deus vai amassar, vai pisar e vai refazer. Então, ele faz e refaz as nossas vidas. Então, isso é estar nas mãos do oleiro. Quando a gente acabou de cantar aqui, ó, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, ele quebra, se você permitir, e ele faz de novo. Aí, você foge das vistas de Deus, talvez ele tenha que te quebrar de novo. E cada quebra é sofrimento. Ele vai quebrar e vai refazer. Não vou adiantar mais. Deixa eu ver onde eu estou agora, porque eu costumo ultrapassar as coisas aqui. Bom, os vasos servem para definir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Se observarmos o texto, vamos entender que escrevi errado aqui, que o oleiro é soberano em seu trabalho. Agora, eu vou lá em Romanos 9, de 19 a 21. Caio, eu vou ler, tá bom? Romanos 9, 19 a 21. Se eu achar aqui, achei. Posso ler? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesses assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Então é o oleiro que faz. A massa é aquela, mas ele faz, refaz e torna a fazer. E ele que é soberano. Eu não posso chegar para ele e falar, Deus, já quebrou? Muda aqui, ó. Essa parte aqui, eu não nasci para isso. Então tira isso da minha vida. Não posso. Ele é soberano. Agora, eu queria que você fosse lá no papel e escrevesse quem é você. É só uma palavra. Quem somos nós? Quem é você? Todo mundo escreveu vaso? Sim. Nem. Se Deus é o oleiro, nós somos o vaso de barro. Entendendo que barro é a mistura da água com o pó da terra. Foi assim que Deus nos criou. E há um propósito de Deus em nós em nos fazer barro. Qual que é o propósito que Deus tem para nos fazer barro? Não, mudar. O que mais? Amassar. Mudar a nossa vida. Fazer um vaso de honra. Esse vaso de glória. Esse propósito, se eu escrever certo, que está escrito aqui, está em 2 Coríntios 4, 6 a 7. Você vê se eu escrevi. Acho que não é Coríntios? Mas eu vou ver aqui, tá? Se eu escrevi certo. 2 Coríntios 4, 6 a 7. Não, gente, não é essa passagem, tá? Raquel, não é. O 7,
7 diz isso, você falou. 4, 7, versículo 7. Não, eu acho que eu escrevi errado. Eu acho que é Colossenses. Deixa eu ver, gente. Peraí, rapidinho. Cadê a Helena, certo? Eu acho que é o 16, eu vou ler, vê se faz sentido. Pois Não não é é o 7, Raquel. Não. 4 e 7 fala, pois nós temos, porém, tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Exatamente, é esse mesmo. Lê de novo, por favor. É o 4, 2 Coríntios 4. De 6 a 7. 6 a 7. O versículo que estava errado. É o 7, 6 a 7. Pode ler para mim de 6 a 7? 4, 6 a 7. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder seja de Deus e de nós. Não de nós. E não de nós. Não de nós. Então é esse mesmo. Esse propósito diz que nós somos feitos de barro mesmo. É barro mesmo, tá, gente? Barro. E dentro desse vaso de barro existe algo preciosíssimo. Preciosíssimo. Que é conhecer a Cristo e a vida eterna. Então, o nosso poder é isso. Não somos nós. É o que tem dentro de nós. Que é a salvação, é a nossa conversão, né? Nós nos convertemos, e a vida eterna. Isso está dentro da gente. Então, Deus, em sua sabedoria, nos fez de barro, justamente para que a excelência da salvação seja dele. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Isso destrói de nós toda a vaidade. Coloca em nós o sentido da fragilidade humana. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nos mostra a brevidade da vida. E lá em Salmos 93 fala, somos pó e ao pó retornaremos. Então, gente, a Bíblia está cheia dessas informações. A gente não tem o que discutir. Quando Deus disse, voltando lá em Jeremias, né, disse Deus a Jeremias, quero que você desça a casa do oleiro. Jeremias obedeceu e quando chegou lá, viu o oleiro fazendo seu trabalho numa roda, na qual ele colocava o barro e a argila. E enquanto a roda girava, ele moldava o vaso. Mas de repente, aquele monte de barro se desfez e quebrou. E o que ele fez? Juntou novamente o barro, colocou sobre a roda e fez dessa massa um vaso novo. Jeremias estava olhando, Deus começou a falar com ele. Jeremias, do modo como o oleiro fez aquele vaso que quebrou em suas mãos, do modo como ele pôde fazer tudo de novo, do modo que o oleiro ofereceu uma nova oportunidade para aquele vaso, posso fazer com você e com o teu povo e conosco. Então, Deus não vai desgarrar da gente, Ele não vai abrir mão da gente. Ele está lá, pronto para quebrar. Mas entenda que quebrar não é uma coisa fácil. Que desmanchar, que estragar, ter que recomeçar, a gente tem que se render. Se render e crer que Deus pode fazer. E Deus pode fazer isso para todo mundo. Ele estava falando isso para o povo do Egito, o povo de Israel, falando que ele ia ser cativo, que o rei Nabucodonosor ia lá e ia levar todo mundo para a Babilônia. Mas ele ainda estava ali falando, aqueles que pararem de fazer toda essa meleca, eu estou pronto para quebrar e refazer. Ele quer refazer todo mundo. Então, para quem está fora, afastado, lameado, injuriado, doente, com qualquer tipo de problema, com picuinha, com ciúme, com inveja, com culpa,
Deixa Deus recomeçar, fazer de novo. Ele faz. Esse é o plano dele. Ele não tem outro plano. Ele não tem um plano para falar isso eu não quero. Ele quer todo mundo. Assim que você quiser voltar para Deus, Deus está lá. Assim, é você e a nação de Israel em minhas mãos. Eu posso fazer de novo. Talvez você esteja numa situação semelhante à de Jeremias. Algumas coisas quebraram, outras estão quebrando, e você pode pensar, e agora? Não tem mais jeito? Mas nesta hora, saiba que há uma nova chance pela bondade, pela misericórdia e pela fidelidade de Jesus Cristo. Aqui eu queria deixar bem enfatizado para nós, quando eu fiz aquela pergunta, quanto você dá na sua vida, quantos por cento? Deus, Ele quer sempre, Ele é exigente, mas quanto que Ele deu para a nossa salvação? Do Filho dele, quantos por cento que Ele deu? Ele deu 100%. E quantos por cento Jesus Cristo se entregou? 100%. E você acha que Ele quer menos da gente? Não. A salvação vai ser completa, Ele quer 100%. Permita-se, como o barro está acabando, tá, gente? Ainda que seco, amoldar-se nas mãos de Deus. Se o barro estiver seco, vai dar dor, vai ser ruim. Porque até amolecer tudo aquilo, tirar todas as imperfeições e começar, mas não tem outro jeito. Amoldar-se nas mãos de Deus. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está em Tiago 4,10. Deus deseja imprimir a vontade, o querer e o propósito dele em você. Como o barro nas mãos do oleiro, seja maleável e deixa Deus trabalhar em sua vida. Deixa-o imprimir a imagem de Jesus, seu Filho, em você. Essa é o convite, essa é a proposta de Deus. Agora, a rendição. Chegamos. Ó, de volta. Chegamos na rendição. A rendição é um termo de batalha. Implica abrir mão de todos os direitos ao conquistador. Quando o exército adversário se rende, eles depõem as armas e os vencedores assumem o controle a partir de então. Então essa é a nossa rendição. A gente depõe todas as nossas armas, todos os nossos argumentos e dá a nossa vida para Deus. Entregar-se a Deus funciona da mesma maneira. Deus tem um plano para nossas vidas e rendermos-nos a Ele significa que deixamos de lado os nossos próprios planos e buscamos ansiosamente os seus. A boa notícia é que o plano de Deus para nós é sempre do nosso interesse. Ele nunca quer coisas que não vai fazer bem para a gente. Ao contrário dos nossos próprios planos, que muitas vezes levam à destruição. Nosso Senhor é um vencedor sábio e benéfico. Ele nos conquista para nos abençoar. Então, é maravilhoso nos entregarmos na mão dele. Nós só temos a ganhar. Na verdade, quem ganha a hora que é rendido somos nós. Há momentos de maior rendição durante a vida de um cristão que trazem uma intimidade mais profunda com Deus e maior poder no serviço. Quanto mais áreas de nossas vidas entregamos a Ele, mais espaço haverá para o enchimento do Espírito Santo. Efésios 5:18. Eu acho que esse é a última, tá? Então não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, gente, o chamado aqui é mergulhar na palavra do Senhor. Esse não tem tanto ver. É só isso. É só mergulhar na palavra do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo e seguimos os traços do seu caráter, e lá em Gálatas 5:2 fala: quanto mais nos prendemos a Deus, mais nossa velha natureza de autoadoração é substituída por uma que se assemelha a Cristo. Então, quanto mais a gente se rende a Deus, mais a nossa empáfia, arrogância, prepotência vai subindo e nós vamos ficando com
uma aparência, um comportamento, uma vida parecida com a de Cristo, que a gente já entende que a gente já está rumo ao alvo que Paulo falou. Meu alvo é Cristo. E esse é o caminho. E para encerrar, eu queria deixar um versículo para a gente ler agora, que é Romanos 6,13. Romanos 6,13. 13, Romanos 6, capítulo 3, versículo 13, vou ler. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém, gente? Amém. Aqui, que esse lado vai defender. Na verdade, a pergunta é: aqui as pessoas se apegam na terra que as impede de viver para o propósito de Deus. Então elas precisam defender essas coisas. A pessoa que defende, a pessoa que se apega às coisas da terra, ao invés dos propósitos de Deus, tá? A gente discutiu várias coisas. Uma delas é assim, algumas delas é, muitas vezes a pessoa espera que, acha que ela que tem que correr atrás das coisas, né? Que não, ela não precisa incomodar Deus, então ela se coloca maior do que Deus até, né? Ela se, muitas vezes é por causa de discussão com pessoas, então ela se fecha naquilo e acaba atrapalhando, então ela coloca que as pessoas acabam prejudicando ela estar servindo a Deus. E elas estão buscando algo material, né, correndo atrás disso, então elas também não têm tempo para Deus. E aí, como o mundo é líquido e corrido, então se eu ficar parando para ir atrás das coisas de Deus, como é que eu vou... porque o pão não vai vir do céu, a comida não vai vir do céu. Então eu tenho que correr atrás disso aqui. Não tenho tempo para ficar buscando a Deus. E aqui agora a mesma pergunta, só que o oposto, né? Defender as pessoas que se apegam para viver no propósito. Que elas sim seguem. E você quer falar? A gente estava conversando e é justamente o que a Raquel trouxe, né? Rendição e serviço. Então, como que a gente consegue, né, se apegar ao propósito? A gente sabe que nós temos que ser luz, né, o sal, mas tendo relacionamento com Deus, se rendendo aos pés dele. E a Lili até comentou, né, o fato de ele deixar ele nos quebrar, né, que foi o que falou na palestra, nos transformar, fazer um barro novo. Muito bom. Então a ideia era que vocês discutissem mesmo e a gente lembrar que nós às vezes estamos sempre dos dois lados, né? Às vezes a gente se apega em algumas coisas que nos distanciam do propósito. E o inimigo está sempre ali querendo nos desviar. Esse é o propósito dele, para ferir, né, a vontade de Deus. Mas por outro lado nós também temos, né, que se manter firmes, unidas, nos edificando, para que a gente consiga permanecer nesse propósito independente do que aconteça, né? Então que a gente saia hoje daqui encorajadas, renovadas e abertas para sermos, né, transformadas aí pelo nosso maior oleiro, né? Então obrigada pela participação e presença de vocês. A Raquel tá aqui? Vou falar fora. Raquel, a gente queria só te entregar uma lembrancinha. Oli, você tira uma foto? Obrigada pela sua dedicação. Antes da gente orar, obrigada pela palestra, foi muito boa. Eu não combinei nada com as irmãs, mas eu preciso ser quebrada. Deus precisa me moldar. Quem mais aqui está? Amém. Então vamos orar então, agradecer por esse momento maravilhoso, esse lugar, todas as irmãs aqui presentes, né? E agradecer principalmente as mãos daquelas mulheres que estão lá daquele outro lado, naquele calor. Aqui está quente, mas lá também está bastante. Que estão aqui desde cedo para nos proporcionar o alimento corporal, físico, espiritual. Eu creio que todas nós
absorver-nos aqui. Então vamos orar, curvar nossas cabeças e agradecer por esse momento. Oremos. Amado Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui aprendendo um pouco mais da sua palavra, nos enchendo, nos alimentando da sua palavra. Muito obrigada porque a sua palavra vem de encontro a tudo que nós precisamos fazer, pensar como pessoas humanas aqui nessa terra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos muito de Ti em nossa vida para que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, muitas vezes corações endurecidos por coisas banais, Senhor. Por favor, nos quebre, nos molde e nos deixe, Senhor, de acordo com a sua vontade, o seu querer em nossa vida. Senhor, queremos muito também te agradecer agora por esse alimento físico que teremos e mais, Senhor, queremos te agradecer por aquelas irmãs que se doaram, que se dispuseram a estar lá fazendo esse almoço maravilhoso para nós. Elas escolheram nos servir, Senhor, enquanto nós estamos aqui aprendendo da sua palavra e nos enchendo, Senhor, com tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por todas que estão aqui presentes. Muito obrigada, Senhor, por cada detalhe que foi feito aqui com muito amor e carinho por todas essas irmãs desse ministério. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a cada uma dessas mulheres que estão à frente desse ministério. O Senhor dê disposição para elas e vontade de servir. Senhor, e é em nome do seu Filho amado Jesus que oramos e agradecidas, por esse alimento que vamos ter agora. Amém. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o barro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser